Então, muito bom dia para quem não dei bom dia ainda. Nós estamos no mês dos princípios e hoje pela manhã nós vamos refletir sobre o que vamos chamar de princípios de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. É um versículo que você memoriza em 5 segundos. Vai ser mais um para você memorizar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Viram como é difícil aí memorizar, né? Diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo disse que ele imitava Jesus, que ele queria imitar Jesus. E que as pessoas que se convertiam ao Evangelho, assim como Paulo, deveriam também imitar Jesus. Mas para imitar Jesus, nós precisamos conhecer Jesus, precisamos conhecer a mente dele. Conhecer como é que ele pensa, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Talvez uma das tarefas mais desconcertantes para algumas pessoas é conhecer Jesus, conhecer como ele pensa. Porque Jesus não é o que você pensa, às vezes. O que você pensa sobre Jesus nem sempre vem do próprio Jesus, do Novo Testamento. O que você pensa sobre Jesus é resultado de um condicionamento da maneira como te ensinaram a pensar sobre Jesus. É, às vezes, o condicionamento da família, é a predisposição religiosa que você tem para imaginar um Jesus que você queria que fosse do jeito que você pensa. É pura religiosidade em precisar desse Jesus religioso, e dependendo do ambiente religioso que você vive, o Jesus fica bem distante do Jesus do Novo Testamento. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Foi o que Paulo disse para os coríntios. Para os tessalonicenses, ele disse, no capítulo 1, versículo 6, de 1 Tessalonicenses, ele diz: vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus. Depois, em um outro lugar, ele diz: vocês se tornaram imitadores das igrejas. Então, havia uma onda boa de discípulos verdadeiros, autênticos, de pessoas que queriam imitar Jesus e que, de alguma maneira, transferiam esse estilo, contagiavam outras pessoas. Você está disposto a querer imitar Jesus Cristo? Você pode se chocar com algumas coisas que nós vamos dizer sobre Jesus aqui nessas lições. A primeira delas, se você quer entender, obrigado, Leia, se você quer entender a mente de Jesus Cristo, pasmem, Jesus não é religioso. Onde é que você vai ouvir isso? Com que frequência a gente ouve isso por aí? Jesus não é religioso. Mas não é mesmo. O que ele faz, o que ele diz, vai exatamente, muitas vezes, na contramão de uma religião. No caso da religião dominante do seu tempo, que era o judaísmo. Muitas vezes, Jesus se adequa a calendários religiosos por questões quase que de boa vizinhança, quase que politicamente corretas, ou quase que como uma oportunidade para testemunhar dele mesmo como sendo a verdadeira religião. Como é que alguém ousa dizer que Jesus não é religioso?
Para nós era mais confortável se Jesus fosse. Era muito mais confortável. Se ele fosse o que a gente pensa que ele é. Se ele fosse o que a gente foi ensinado a pensar que ele é, era muito mais confortável. Tem informações sobre Jesus na Escritura que, se contassem para você, você não ia acreditar muito. Mas está registrado no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus, você percebeu lendo o Novo Testamento que Jesus de vez em quando botava um apelido em alguém? Percebeu? Jesus botava apelidos. Pois é. O Jesus religioso o modelo de Jesus que nós criamos na nossa mente, não botaria apelido em ninguém jamais. Botou. Os filhos de Zebedeu, ele botou o nome de filhos do trovão. De vez em quando usa ironias. Jesus, por exemplo, apelidou Herodes no sentido bem negativo. Chamou ele de aquela raposa. Então, você pode, ao ser desafiado a penetrar nesse universo do Jesus não religioso, você pode ficar chocado. Mas pode ser muito bom. Pode ser muito libertador. Eu sempre digo que uma religião é tão ruim quanto a outra. Uma religião, muitas vezes, especialmente a religião organizada, ela é uma estética e precisa permanecer dentro da estética religiosa. Por exemplo, vamos pensar em budismo. Jesus não se encaixaria com o budismo, né? Eu estava vendo, de vez em quando algum amigo seu, para fazer charminho, diz que é budista, né? Não, eu sou budista. Se eu citar aqui 10 mandamentos do budismo, você vai entender que seu amiguinho é um budista de Araque. Budistas, por exemplo, não podem beber. Seu amiguinho nem sabe disso, né? Budistas não podem dançar. Seu amiguinho não sabe disso. Por princípios do budismo, seu amigo é um herege, é um doido. Ele está só tirando onda de que é budista. Mas Jesus não é um monge budista. Jesus não é alguém que vai morar num mosteiro por 40 anos. Nem de longe. Onde é que Jesus vivia? Em todo lugar. Em todas as aldeias, nas praias. Gostava de festa, sim ou não? Convidaram Jesus para uma festa de casamento. Será que ele vai? Ou vai mesmo? É nós, estamos lá, né? Jesus Cristo foi chamado de, presta atenção, o apelido que o homem teve, presta atenção. Chamaram ele de glutão e bebedor de vinho. Pai, como come esse cara? Glutão e bebedor de vinho. É claro que o apelido é exagerado. Mas só para você entender que ele foge um pouco do estereótipo do Jesus que você pensa. Jesus não se internaria num mosteiro por 40 anos. Jesus não é um monge carmelita. Na Idade Média foram criados os mosteiros. E a ideia é, não, porque nós precisamos nos separar do mundo. E nós vamos nos enclausurar num mosteiro e ficar meditando para ficar longe do mundo. A lógica de Jesus é exatamente o contrário. A gente precisa penetrar o mundo. Ele disse, vós sois o quê? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz. Não se coloca a luz debaixo da cama. Ela tem que ser colocada em lugar estratégico. Então, se Jesus viesse hoje ao mundo, em que igreja ele se encaixaria? E a resposta é muito triste, em nenhuma. Ele não cabe dentro de nenhuma denominação, e ele não cabe dentro de nenhuma religião, porque ele não tem muito a ver com elas. Ele não tem a ver com a maioria delas. Vamos pegar Jesus em contraste com a religião dominante do seu tempo, que era o judaísmo.
Ele faz coisas que são horríveis para o judaísmo. Na religião judaica, se você tocasse num defunto, você seria imundo. Jesus de vez em quando toca em algum, não é? É claro que é para curar, mas ele de vez em quando toca em algum. Havia um mandamento sobre o qual era dado muita ênfase, que era o mandamento do sábado. Se você ler sua Bíblia em João capítulo 5, 18, a Bíblia diz que os judeus queriam matar Jesus por duas razões. Uma delas é porque ele violava o sábado. Simples assim. Jesus violava o sábado. Ele não estava muito preocupado com a estética da religião. Porque além da religião ser complicada, e Jesus disse que, aliás, o apóstolo Pedro disse que o judaísmo, em Atos 15, era um fardo que nem nós, nem nossos pais puderam suportar. Então, além disso, ainda havia a tradição dos anciãos que acrescentava mandamentos. E aí Jesus, de vez em quando, se choca com essas tradições. Por exemplo, numa refeição, fazia parte do ritual religioso lavar as mãos. Era uma estética religiosa, né? Fazia parte de um cenário religioso. E um dia, os discípulos de Jesus não lavaram as mãos, alguns deles. E as pessoas se escandalizaram com aquilo. E perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não lavam as mãos? Foram provocar o homem. E aí ele disse, olha, vocês são muito preocupados com a estética. Vocês, por exemplo, são muito preocupados com os alimentos, mas o que contamina o homem na essência não é o que entra. Ele estava falando em sentido religioso, não a questão da higiene isolada, mas no sentido espiritual, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Qualquer pessoa que tenha grilos religiosos com qualquer lei dos alimentos, devia ouvir isso. O que contamina não é o que entra, é o que sai, porque é do coração que sai o que? Os adultérios, os maus desígnios, os furtos, os roubos, os maus pensamentos. Então, às vezes nos preocupamos tanto com coisas externas que nos esquecemos das internas. E é essa a grande questão de Jesus. Como é que é você internamente? Ele não quer saber como é que é você externamente. Aliás, durante o seu ministério, ele vai passar o tempo todo brigando com os grupos religiosos. Já prestou atenção? Você não passa muito tempo lendo a Bíblia sem ver que se aproxima um grupo religioso para brigar mesmo, para o embate. Aliás, há um capítulo, o capítulo 24 de Mateus, onde Jesus faz um discurso público criticando os religiosos da época. A religião muitas vezes é uma estética, e às vezes ela pode ser uma estética exagerada, porque toda religião quer ser mais certa do que a outra, é ou não é? Toda religião diz, não, essa aqui agora, essa aqui é. E tem gente que gosta disso, ele está precisando de um fardo pesado. Está precisando que alguém lhe imponha um fardo pesado sobre os ombros para ele dizer, não, agora eu estou certo. Por quê? Porque eu estou seguindo um negócio aqui meio radical. Essa aqui é séria. Essas outras aí não são muito sérias, não. Não há limites para isso. Isso acaba na loucura humana. Aqui em Rio Branco tem uma igreja que resolveu levar isso às últimas consequências. As mulheres dessa igreja, eu não sei se ainda sobrevive essa igreja. Eu sempre esqueço o nome dela e é bom que eu esqueça. Mas eles pegaram pesado na vestimenta feminina, né? As mulheres vestem um roupão de uma única cor, porque na lei de Moisés estava escrito, não usarás roupas de duas cores. Então, é assim, então vai ser. E ela é comprida até os pés, até o pescoço e até os punhos das mãos.
Que tal para vocês? Que tal, mulheres? E eles ficam felizes porque eles querem mostrar para o mundo: olha como nós somos sérios. Essa aqui, essas outras não, né? Essas outras não. Na minha adolescência, a Deus e Amor se achava a igreja mais radical que existia, né? Porque não permitia nem mesmo saia lascada, que tem umas saias enormes, mas tem um lascão em algum lugar, né? A Deus e Amor se horrorizava com saia lascada. Saia lascada era o demônio que lascou, então estava todo mundo lascado. Aí veio essa outra e disse: nada, nem saia. Nem saia é permitido. Agora sim somos sérios. Jesus considera isso fezes, porque ele jamais vai olhar a cor da sua roupa ou se ela foi até um mocotó. Jesus quer saber como é que está você por dentro. Por isso que ele não é religioso. A religião precisa de uma estética religiosa. Um monge religioso precisa de um olhar de monge. Ele não é normal, monge. Né? Não é normal, tipo, andar largado, né? Tipo aqueles meninos da periferia que anda batendo a mão nas nádegas. Não tem uns meninos assim, né? O monge está numa outra linha. O monge tem uma estética. Os movimentos são meticulosamente comedidos. Ele é um Robocop espiritual, porque ele precisa de uma estética religiosa. Eu estou falando monge, não é o monge católico, não. Estou falando o personagem religioso que incorpora. E quem convive comigo sabe o quanto é difícil para mim isso, né? Eu não acredito em quem não é de verdade. Eu já tive amizade com padres e é difícil para eu acreditar num padre que você faz uma pergunta para ele tem que botar a mão no peito e responder com um tom religioso, tem que levantar as mãos para ser. Eu não acredito. Não consigo. Ele não é de verdade. Eu não acredito num pastor que tem que impostar a voz, ou que tem que se sobrepor por uma vestimenta que lhe faz parecer mais espiritual do que os outros. Não posso acreditar. Não tem muita essência nisso. E acredite em mim, eu não pego pesado. Jesus pegou pesado. Ou não foi? Foi ou não foi? Vou ler um dos discursos de Jesus contra os religiosos, Mateus capítulo 24. Eu não pego pesado, não. Eu sou um gentleman. Eu sou um doce. A estética religiosa do grupo dos fariseus, por exemplo, era muito pesado. Fariseu significa separatista. Então eles se separavam das pessoas. Eles se achavam os maiores cumpridores da lei. Jesus Cristo disse em Mateus 23, 5, diz assim: praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Jesus sabe a essência de um coração religioso hipócrita, não do religioso sincero, mas de um religioso hipócrita. O religioso hipócrita, ele quer ser visto pelos homens como um religioso. Jesus denunciou isso. Ele disse que eles alargavam seus filactérios. Os filactérios eram porções das escrituras que eram amarradas nos pulsos das pessoas. Tipo aquelas fitinhas que dão a você na Bahia. Não receba não, tá? Porque tem gente que recebe, amarra no pulso e, independente do conteúdo religioso, o marginal já sabe que tu não é dali, que tu é otário. E ele vai te assaltar. Você acha que está abafando, amarrou a fitinha, você está sendo marcado, né? Você foi marcado.
Então os fariseus tinham seus filactérios, e Jesus disse, eles alargam os filactérios. Eles queriam que o filactério deles fosse mais grosso, só para serem vistos dos homens. Essa é a essência de um religioso. Ele precisa ser visto pelos... Eles alargam os seus filactérios e as suas franjas, né? Diz assim, alongam as suas franjas. Tudo no fariseu era exagerado. Jesus chamou essas pessoas de hipócritas várias vezes. A partir do versículo 13, várias vezes eles são chamados de hipócritas. O que é um hipócrita? É um ator, é alguém que tem um teatro, tem uma estética para oferecer. Várias vezes os chamou de hipócritas. No versículo 16 ele os chamou de guias de cegos. E tudo deles era esquisito, né? Eles, por exemplo, queriam que, até na hora de jurar, que o juramento deles fosse mais diferenciado. Alguns diziam, eu juro pelo Senhor. Aí o outro dizia, não, eu juro pelo altar do Senhor. Aí o outro dizia, não, eu juro pelo ouro que está no altar do Senhor. Tudo besteira. Religioso inventa umas besteiras para as pessoas seguirem. O ápice, o dízimo deles, o dízimo era engraçado. Diz a Bíblia, eles davam o dízimo do hortelã. Como é que alguém dá o dízimo do hortelã? Vai contar as folhas de hortelã, mas ao mesmo tempo desprezavam a misericórdia, a justiça, desprezavam o amor. Jesus chamou essas pessoas, aqui foi o ápice, por isso que eu digo que eu não pego pesado. Veja o versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim vós também, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisias e de iniquidade. Está vendo como não sou eu que pego pesado? Jesus pega pesado. Eu nunca me dirigi a alguém como sepulcro caiado. Tem uns túmulos bonitos no cemitério, né? Eu não sei para quê, mas as pessoas fazem ali um parapapá medonho, mas o que está dentro do túmulo é horroroso. São ossos, são restos mortais. E Jesus disse, aquele grupo, o grupo religioso mais zeloso do seu tempo, ele falou assim, ó, vocês são como sepulcros caiados. Meus irmãos, todos nós somos um pouquinho religiosos. Nós queremos nos encaixar dentro de uma estética religiosa. Mas se nós queremos ser parecido com Jesus, nós temos que entender que a estética de Jesus, a estética religiosa de Jesus, aquela que realmente interessa, é um coração puro. Então, como é que está seu coração? Que pensamentos andaram dentro da sua mente esses dias? Que ideias você deixou se alojarem dentro de você esses dias? A religião é uma estética e todas elas se acham melhores do que as outras. Todas, absolutamente todas, se acham melhores do que as outras. Jesus não está preocupado com a tua religião. Ele está preocupado sobre como é você por dentro. Como é você na essência. Um religioso também é uma pessoa de muito orgulho. Ele tem orgulho da sua estética religiosa. A Bíblia diz assim, ó, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser
na minha denominação, né? Não, ela diz: longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Meu orgulho está lá. Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo e ele para mim. É difícil ver Jesus como ele é. É muito difícil, porque nós somos seres religiosos por natureza. Eu acho que até o diabo é meio religioso. Até o diabo precisa de uma estética religiosa. Jesus quebra muitas barreiras, muitas coisas que nós pensamos que são as coisas com as quais realmente Deus se preocupa. Pregadores às vezes são religiosos. Uma vez conheci um pregador, ele ia pregar num evento, e ele tinha feito um sermão com uma característica que se chama de aliteração, onde os pontos principais da mensagem começam com a mesma letra. E ele fez aquele esboço de sermão numa estética perfeita. E antes de pregar, ele me mostrou. Ele falou: olha aí, o que você achou? E eu perguntei: você acha que é com isso aí que Deus está preocupado? Você acha que por um momento Deus está preocupado se o teu sermão tem uma aliteração, tem uma característica X, A, Y, Z, não é? Cuidado com o orgulho religioso. Agora que você entendeu a mente de Jesus, e que ele não é religioso, ele não se encaixa na religião, ele usou a religião, festas religiosas, momentos, eventos, para proclamar o seu evangelho, mas aprenda, ele não se encaixa na religião. Você precisa entender que, como princípio de vida, uma das coisas que marca Jesus é o interesse verdadeiro pelas pessoas. Jesus é extremamente interessado pelas pessoas. Um religioso nem sempre. Um religioso é interessado na estética religiosa, no ritual religioso, no pacote religioso. Jesus é interessado nas pessoas. Olha comigo Mateus 11, 19. O que disseram sobre ele? Mateus 11, 19 diz assim: veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Esse foi um apelido que deram para ele: amigo de pecadores, amigo de publicanos e pecadores. Esse é um título que seria muito honroso para o crente ter, mas infelizmente a maioria dos crentes não é amigo de pecadores. Infelizmente. De quem os crentes são amigos? Uns dos outros. E olhe lá, não é não? E olhe lá. Quem são os seus amigos? É o irmão fulano, o irmão ciclano, o pessoal do meu grupo, e pronto, e acabou-se. Jesus Cristo tem esse apelido que para ele é honroso, para o mundo é um insulto. Ele é amigo de pecadores. Por que as pessoas disseram isso? Porque Jesus Cristo foi visto à mesa muitas vezes com publicanos e meretrizes, e se tivesse traveco naqueles dias, traveco, o que fosse. Esse é Jesus. Ele te assusta. Ele não te assusta. Ele tira você da sua zona de conforto, porque ele é o Jesus verdadeiro. Ele não é o Jesus que você criou, que a sua avó criou, que seu pastor criou, que a sua mãe criou. Ele é Jesus. Ele não parece com os modelos, com os Jesuses que nós criamos. Ele é amigo de pecadores. Ele come com os publicanos. Quem são os publicanos? Os publicanos, para um judeu, era o pior tipo de gente que existia.
Porque o publicano é um judeu, mas nessa época a terra dos judeus foi invadida pelo Império Romano. E o Império Romano cobrava impostos. E ele precisava de alguém de entre os judeus para cobrar impostos para o Império Romano. Então o publicano era visto como um traidor da pátria. Ele está recebendo dinheiro para os romanos, para aqueles que nos invadiram. Algumas pessoas, se passassem por um publicano, cuspiriam no chão. Era uma raça odiada. Eles tinham fama de ladrões. Tinham fama de ladrões. É um problema com o qual os fiscais têm que conviver, né? A fama vem antes da profissão. Eu não sei se há fiscais na nossa plateia. Eu espero que você esteja bem com Deus, mas infelizmente isso é cultura humana. A fama chega antes. Eles tinham essa fama. Alguns publicanos roubavam dos romanos e dos judeus. Roubavam duas vezes, né? Então, essas pessoas eram muito odiadas. Quem eram os amigos dos publicanos? Outros publicanos. Imagina você ser publicano e vai viver, está ficando rico, está indo bem, mas vai viver num lugar que todo mundo te odeia. Esses eram os publicanos. Ninguém queria conversa com eles. Eles eram desprezíveis para a sociedade. Aí chega Jesus e vai na casa dessas pessoas e come com essas pessoas. E quem frequenta a casa dos publicanos? A ralé dos amigos dos publicanos. Provavelmente quem são as mulheres com as quais os publicanos se relacionam? Com meretrizes. E Jesus Cristo consegue ter interesse real nessas pessoas. Ultimamente no Brasil nós estamos odiando muito os políticos, não estamos não? A gente achava que eles não eram legais, mas agora a gente está começando a ficar com ódio. Isso é perigoso, tá? Na Ucrânia eles começaram a odiar tanto os políticos, chegou num nível que ia passando um político na rua, era pior do que um publicano. Chegou no nível do pessoal pegar o político e jogar dentro da lata do lixo. Literalmente, pegou o... Ah, você? Todo mundo foi lá e jogou o cara na lata do lixo. Pelo andar da carruagem, estamos perto, né? Estamos odiando o pessoal do Supremo Tribunal Federal. Nem sabemos os nomes deles, mas a gente já os odeia, né? Sabemos dos mais famosos. Tem lá o Fux, tem Gilmar Mendes, tem Rosa Weber, tem Dias Toffoli. Quem mais? Tem Marco Aurélio, que é primo do Fernando Collor de Mello. Marco Aurélio, primo. Tem quem mais? O Lewandowski, Carmen Lúcia, né? Eu acho que nunca nós soubemos os nomes dessas pessoas, mas nós odiamos tanto que já sabemos os seus nomes. Essa semana um ministro do Supremo estava fazendo uma caminhada nos Estados Unidos, estava de férias, foi fazer uma caminhada. Alguém botou a câmera: seu safado, seu sem vergonha, seu nojento, você é um bandido. Gente, a gente realmente está odiando. O cara não pode nem fazer mais a caminhada dele. Está pior do que os publicanos. Aí eu pergunto a você: Jesus odiaria os caras do Supremo? Você não conhece Jesus. Você não conhece Jesus. Jesus Cristo teria acesso à casa dessas pessoas. Tem gente que não tem amigos, né? Tem uma personalidade do futebol, eu não vou citar o nome dele, mas ele tem inimigo de todo mundo. Então um dia ele foi num programa daqueles, para quem você tira o chapéu. Aí ele foi lá, não tirou o chapéu para quase ninguém, né? Meteu bronca em todo mundo. Aí o apresentador falou assim: olha, nós temos um vídeo agora com pessoas que gostam muito de você. Aí eu tremi no coração, falei: quem são as pessoas que gostam desse cara? Quem gosta desse cara, né?
Aí apareceu a primeira pessoa, assim, disse: olha, fulano, você é muito importante para mim, eu admiro você, eu quero imitar você. Aí aparecia assim embaixo: filho. Aí o próximo era esposa, o próximo era irmão. Ninguém gostava daquele cara, todo mundo odeia aquele cara. Às vezes a barreira para parecer com Jesus Cristo, é muito difícil cruzar a barreira do ódio. Cruzar a barreira do ódio nos liberta. Jesus Cristo simplesmente não odiou ninguém. Ele teve seus embates com líderes religiosos, porque essas pessoas estavam escravizando o povo, mentindo para o povo, mas dentre os líderes religiosos vieram pessoas a ele. E ele amou essas pessoas. Quem é pior? Um político corrupto qualquer, de lava-jato, petrolão, mensalão. Logo, logo vai ter o BNDESão, né? Eletrobrasão, aguarde. Quem é pior? As pessoas que roubaram tanto nesses lugares? Ou um publicano dos tempos de Jesus Cristo? Jesus Cristo amou tanto os publicanos que um dos seus discípulos era publicano. Olhe comigo, Mateus capítulo 9. Versículo 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Eu acho essa cena assim maravilhosa, essa passagem da Escritura, porque mostra o interesse de Jesus. Jesus vê pessoas, não importa se ela é publicano, se ela é do STF, se ela é deputado, senador, se ela é de direita, se ela é de esquerda. Jesus vê pessoas e se interessa por elas, somente por elas. Às vezes as nossas preferências ideológicas e políticas nos impedem de ver pessoas. E eu fico espantado também com a autoridade de Jesus, porque a Bíblia diz que Mateus estava sentado na coletoria. Coletoria de quê? De impostos. Será que tinha dinheiro lá na coletoria? Tinha, sim ou não? Um bocado. O dinheiro dos impostos vão para lá. E eu imagino que devia ter um batalhão romano perto da coletoria, né? Era a companhia de seguro da época, né? Um batalhão de soldados romanos protegendo o dinheiro da coletoria. E Mateus está ali sentado na coletoria. Ele está bem ou está mal financeiramente? Gente, ele é da coletoria. Ele é um alto funcionário do império. Ele é um alto funcionário do império. E Jesus tem tanta autoridade que ele chega para esse cara, desse funcionário federal, top dos tops, do concurso dos sonhos, e ele chega para esse cara e fala: vem e segue-me. Isso é autoridade, né? Isso é autoridade. E o Mateus foi. Mas aí, olha o que vai acontecer com Mateus. Veja no versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Opa! Mateus se converteu, está em casa. Quem frequenta a casa do publicano? Outros. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, que passagem forte. Veja bem, vamos traduzir isso na linguagem mais simples possível. O homem é publicano,
Se ele era ladrão, não sei, mas ele é publicano, fiscal, coletor de impostos. Ele conheceu Jesus. Ele se converteu, vamos dizer assim, né? Ele virou um crente em Jesus. Jesus disse: vem, me siga. E ele vem. Mas agora ele quer que seus amigos conheçam Jesus. Em outras passagens diz que ele organizou um grande banquete. Ele fala para os seus amigos. E os amigos de Mateus são a ralé. E se fosse hoje, ele ligaria para os seus amigos e diria: cara, eu conheci uma pessoa, eu queria que vocês conhecessem. Eu vou dar um jantar aqui, chama todo mundo, chama a turma. Chama as piriguetes dos amigos dele, chama tudo, traz a cerveja, chama todo mundo. Chama o pessoal do pagode, mas chama geral. Porque vocês precisam conhecer esse cara. Jesus vai fugir da raia? Não, para ele isso aqui é festa. Ele está na casa de Mateus, e a Bíblia diz que vieram quantos publicanos? Quantos? Quantos publicanos vieram? Muitos. Eu imagino aqui só raça ruim, né? E a Bíblia diz que Jesus estava com eles à mesa. Aí os religiosos, vendo aquilo, se escandalizaram. A palavra que usa aqui no texto é: os fariseus perguntavam aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos? Não era para fazer isso. Não era para se misturar com essa gente. Meus irmãos, nós parecemos muito pouco com Jesus. Nós vemos no cara odiado da vez, seja ele do STF, do PT, do PCdoB, do PSDB, do PSOL, PSL, é tanto PS, né? PSC, Ciro Gomistas, Lulistas, Bolsonaristas, seja quem for. Nós temos dificuldade de que o nosso olhar atravesse a nossa barreira cultural, atravesse a nossa barreira de ódio e veja um ser humano. E o que Jesus vê nesses publicanos? Seres humanos. Apenas seres humanos. Eu estou levando você devagarzinho, com anestesia, para conhecer a mente de Jesus e os princípios de Jesus Cristo, que foi chamado de amigo de pecadores. E esse Jesus tinha interesse real nas pessoas. Mateus é um discípulo de Jesus. Vai ser discípulo sério, sim ou não? Sim ou não? Sim, vai ser tão sério que vai virar apóstolo. Quando Jesus foi escolher os 10 apóstolos, escolheu publicamente, um deles é Mateus, o publicano. Mas olha comigo lá, Mateus capítulo 10, no nome dos 10 apóstolos. Será que tem alguém que sabe de cor aí o nome dos 10? Não? Se cantar a musiquinha. Mateus capítulo 10, versículo 2 diz: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Não tem nada a ver com aquelas estátuas de Brasília, tá? Aquilo é um horror. Diz que lá os apóstolos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas meu Deus, quem foi o tonto que fez aquilo, né? Esquece. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mateus o quê? Mateus o publicano, para deixar bem claro que entre os 12 de Jesus tem um raça ruim publicano, do Lava Jato da época. Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Veja, tem um tal de Simão o Zelote. Se Mateus, o publicano, é a favor do Império Romano e recolhe impostos para o Império Romano,
Simão o Zelote é da CUT, é outra linha. É PSTU, é alguma coisa. PCO. Vá saber o que é o PCO. Vá conhecer o Zé Maria. Né? Você não conhece gente radical. O Jô Soares perguntou para esses caras: se vocês chegarem à presidência, é verdade que vocês vão prender todo mundo? Ele falou: se não se enquadrar. Eles já deixaram bem claro quem eles são, né? Então o Simão Zelote era assim: a única coisa que nós queremos é a destruição total do Império Romano. Esses eram os zelotes. Agora, veja quem é Jesus. Jesus coloca no mesmo grupo um publicano e um zelote. Ferrou, né? Imagine a primeira reunião. O zelote chegar lá, tem um publicano e diz: o que esse cara vai fazer aqui? Vou ficar aqui não. O amor de Jesus consegue tocar no coração dessas pessoas. Eu não sei quem mudou mais, se foi o publicano ou se foi o zelote, mas o amor de Jesus vai fazer com que essas duas pessoas façam parte de um grupo de amor incrível, que vai estar disposto a dar a sua vida uns pelos outros e pelo próprio Jesus. Isso porque Jesus não é o que pensamos. Quem de nós, gente, colocaria um publicano e o zelote na mesma reunião? No mesmo grupo? Qual seria o nosso primeiro pensamento para a gente não colocar eles dois juntos, né? Não, eles não vão se entender, né? Gente, eles vão brigar, eles pensam muito diferente. O amor de Jesus é tão grande que vai fazer com que esses dois caras sejam irmãos. Talvez no Brasil a gente vai viver essa realidade, onde um é do PT, o outro é do PMDB, o outro é do PCO, que seja, né? O outro é PSL, o outro é sei lá o quê. O outro nem é capitalista, nem comunista, é dinheirista. Talvez a gente vai chegar a ver essas realidades bem de perto. Mas o que está acima, o que tem valor eterno, são as preferências que os homens têm ou o amor de Jesus. Meus queridos, quando Jesus morreu e seus discípulos saíram pregando o evangelho pelo mundo, em Antioquia eles foram chamados de cristãos. O apelido cristão quem deu não foram os cristãos, foi o pessoal de fora. Então, eles são cristãos. Cristiano seria, se pelo processo da língua a palavra tivesse chegado a nós incorruptível, seríamos cristianos. Cristão ou cristiano significa um pequeno Cristo, um imitador de Jesus Cristo. Lembra como começamos lendo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando a gente fala de imitar Jesus, muita gente pensa em fazer milagres, em jejuar 40 dias, em fazer coisas incríveis. Mas o primeiro desafio é imitar Jesus no amor. Jesus é puro amor. Ele consegue amar um publicano, o cara mais odiado do seu tempo. Ao mesmo tempo que ele também consegue amar um zelote, que é um cara também muito odiado. Todas as épocas, todos os tempos, têm pessoas odiadas. Quem são os odiados do teu tempo, que você não consegue amar? Quem são as pessoas que colocam o teu evangelho em xeque? Porque se o teu evangelho não te faz amar pessoas, ele ainda nem é o evangelho. Você ainda não creu no evangelho, ou não foi tocado pelo evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é puro amor e puro interesse na pessoa. Quando Jesus Cristo vê uma pessoa, o seu olhar penetra e atravessa a estética dessa pessoa.
Se ele é gordo e feio, Jesus Cristo atravessa essa banha e vai ver o coração dele. Se ele é magro e feio, atravessa essas costelas secas e vê que tem ali um ser humano com carências, com necessidades. Se é bonitão como eu, Jesus Cristo nem está aí para isso. Mas nem disso não o seduz. Se é rico, se é pobre. Vocês estão rindo de que eu disse alguma bobagem? Não. Se é rico, se é pobre, se é famoso, Jesus não quer um autógrafo. Jesus quer saber quem é esta pessoa. Meus irmãos, se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós temos que nos perguntar: eu sou um religioso? Estou só dentro da estética mesmo, cumprindo um programinha religioso? Eu tenho interesse em pessoas? Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer por essa manhã, pedir que nos abençoe para que possamos realmente nos questionarmos se somos parecidos com o teu Filho Jesus. Que o Senhor nos dê o desejo de estar buscando a mente de Jesus Cristo, de estar nos identificando com Ele a cada dia. Pedimos em nome de Jesus. Amém.